Vamos lá, Reginaldo. O ex-ministro Antônio Palocci prestou depoimento à Justiça Federal nesta quinta-feira. Palocci foi ouvido no processo em que o ex-presidente Lula é acusado de corrupção por ter recebido propina para editar a medida provisória 471. Essa MP é investigada na Operação Zelotes. Foi aprovada em 2009 para prorrogar incentivos fiscais de montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo Palocci disse à Justiça hoje, Lula negociou com o lobista Mauro Marcondes Machado, do setor automobilístico, pagamentos a Luiz Cláudio Lula da Silva, é o filho caçula do ex-presidente. E esse caso, é bom lembrar, foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo há alguns anos. O filho de Lula procurou Palocci porque precisava de 2 a 3 milhões de reais. Solta o vídeo, um trechinho do depoimento, Reginaldo. Quando houve a renovação do benefício presente nessa medida 471. Nesse momento o Palocci diz o seguinte: olha, o Lula me disse que não precisaria atender ao pedido do filho, porque naquela altura ele já tinha resolvido o problema com o próprio Mauro Marcondes. Aspas, né? Ele me disse que as empresas iriam pagar Mauro Marcondes e que o Mauro, por sua vez, repassaria o dinheiro para o Luiz Cláudio. Muito bem, Vera Magalhães. Naquela altura o Lula já era aí um lobista de negociações pouco republicanas. Pois é, ele estava em pleno exercício da presidência e, segundo Palocci, falou sem nenhuma mesura, sem nenhuma cerimônia, que já estava resolvendo o problema do filho. O filho precisaria de 2 a 3 milhões para suprir ali uma lacuna no seu negócio no futebol americano, na empresa que ele tinha sociedade com o irmão e que agenciava o futebol americano no Brasil. Foi pedir esse dinheiro ao Palocci. Quando ele se dirigiu ao Lula, segundo ele, o ex-presidente falou: não se preocupe com isso, que já está resolvido. E foi resolvido. O Lula disse para o Palocci, ele diz nesse depoimento, que foi resolvido mediante a edição de uma medida provisória e a sua renovação. Então, nas duas ocasiões, tanto em 2009 como em 2013, teria havido acertos para beneficiar empresas com incentivos fiscais mediante o pagamento de propina. Isso já era objeto de 2 ações. Essa é uma ação que se refere à MP de 2009, mas existe também uma outra ação penal relativa a outra MP, a sua renovação. E nas duas, o lobista Mauro Marcondes e os empresários envolvidos são acusados dessa intermediação de propina para o Lula e para os seus familiares. Também são alvo dessas ações o ex-ministro Guido Mantega e o ex-chefe de gabinete do Lula, Gilberto Carvalho. Os depoimentos do Palocci são bem impressionantes. Esse depoimento e os seus vídeos são bem impressionantes. Ele fala com muita desenvoltura a respeito do esquema, dá detalhes, lembra ali de ocasiões em que falou com o Lula a esse respeito, em que falou com o filho dele. Resta saber se ele tem alguma prova disso que está dizendo. Ele depôs como testemunha nesse caso e não como delator. Mas o seu depoimento tem um peso bastante significativo, deve complicar a defesa do Lula. Quem assistiu aos vídeos deve ter percebido a exasperação do advogado do Lula, Cristiano Martins, que saía feito um louco a cada menção que o Palocci fazia ao nome do ex-presidente, pulava, tentava interferir, mas a verdade é que os depoimentos do Palocci vão complicando bastante a situação do Lula pelo fato de que ele era um interlocutor muito privilegiado do petismo. Ele era o ministro da Fazenda, depois, no segundo governo, né, e aí no governo da Dilma, quando houve a renovação, já era um lobista, era alguém da extrema confiança do ex-presidente, que foi colocado por ele como um dos coordenadores da campanha da Dilma, posteriormente chefe da Casa Civil dela, quando tem a sua segunda queda, quando aí já são revelados os negócios milionários da sua empresa de lobby. Então tudo se fecha, são investigações que corriam separadas, as da Lava Jato, e o Palocci tem aparentemente uma peça para colocar em cada um desses quebra-cabeças, não à toa, porque ele esteve realmente presente em todos esses momentos. Carlos Andreasa, agora é a Zelotes avançando contra o Lula. Sim, e aqui queria marcar bem a distinção. São 2 medidas provisórias. A primeira, de 2009,
Lula, presidente da República, uma medida provisória que dá incentivos fiscais para as montadoras em troca de propina, caixa para o PT. Padrão, aquilo que temos visto com grande frequência. Caixa para financiar o partido, o projeto de poder do partido. Nessa ocasião, em 2009, não havia a empresa do Lulinha, essa do filho do Lula, de futebol americano. Então, o prazo dessa MP chega ao fim, e aí temos o governo Dilma, 2013, 2014, Dilma presidente, Palocci já fora do governo, já tinha saído também do governo Dilma, e era um importante consultor, um importante lobista na sua empresa Projeto. O esquema se repete para a renovação dessa medida provisória. Lula comunica ao Palocci, que havia sido procurado pelo seu filho, que acionou o lobista usando a renovação da medida provisória, aí como lobista ele, Lula também, sobre Dilma Rousseff, para a renovação da medida provisória dos incentivos fiscais para Mitsubishi e Caoa, segundo a denúncia, segundo o testemunho do Palocci. O que há nesse caso específico aqui? Há o surgimento da figura da empresa do filho do Lula, da empresa que pretendia criar uma Liga Nacional de Futebol Americano, precisando de dinheiro, teria sido resolvido nessa operação. Certamente nessa operação, algo também foi para o caixa do partido, como havia sido em 2009. O que há de diferente aqui é que a medida provisória assinada pela Dilma na renovação não continha a prorrogação. A medida provisória não falava da prorrogação dos incentivos fiscais específicos para essas duas empresas. Ela fazia outras concessões, mas não renovava os incentivos. Esses incentivos foram incluídos, a renovação deles, no Congresso. Então, o que fica subentendido aqui é que, porque o Palocci diz que o Lula falou com a Dilma a esse respeito. Então, a Dilma não teria cumprido, em 2013 e 2014, o combinado com o Lula. O que, para corroborar a fala do Palocci, teria que ser transferido para o Congresso. Então, o Lula, a ser assim, deveria ter articulado com o Congresso, com o Parlamento, com os deputados ou com parte deles, a renovação desses benefícios. É mais difícil nesse caso. E a favor ou contra o depoimento do Palocci, há o fato de que não há testemunhas dessas conversas, a não ser o próprio Palocci. Ninguém mais ouviu o papo com o Lula e o papo com o Lulinha. É isso. Joel Pinheiro, suas considerações. Eu queria ressaltar aqui o outro lado dessa questão, que é o lado econômico, é o lado do projeto econômico que o PT legou ao Brasil, que foi um imenso fracasso, e as reais razões dele. Lembrando, na renovação da SMP lá em 2009, ela tinha surgido da primeira vez em 99, ainda no governo Fernando Henrique, com esse mesmo argumento, né, de incentivar a industrialização, ajudar as montadoras ali no interior do Brasil, mas quando ela volta em 2009 para ser prorrogada, o cálculo já se estimava ali, o que foi de fato um custo de 1,3 bilhões de reais por ano para o Estado brasileiro em renúncia fiscal, ou seja, dinheiro que deixava de ir para o setor público, que poderia, por exemplo, financiar serviços sociais ou tantas outras coisas, e que ficava na mão das montadoras. Esse foi o projeto de desenvolvimento do PT, né? Se fala muito que o PT, o Lula ou a Dilma, já em 2013, queria o bem dos pobres, mas na prática não. Na prática eles estavam tirando dinheiro da população, que é quem paga os impostos, e inclusive os mais pobres, que pagam muito imposto nesse país, e transferindo para grandes empresas. E depois a Dilma diz, eu me decepcionei, de fato, foi um equívoco, não devia ter dado tantas isenções fiscais, porque as empresas não investiram. Mas a Dilma e o PT nunca quiseram que as empresas investissem, porque a negociata se dava em outra ordem. O discurso econômico era uma ideologia justificada aí por alguns intelectuais, é certo, mas era uma ideologia muito rasteira para justificar o que na verdade era uma negociata criminosa e política de financiamento do partido. E mais uma vez, é justo a migalha que cai para fora disso, né? A migalha, os
3 milhões de reais aí que foram para financiar esse super empreendimento do Lulinha, hein? O futebol americano no Brasil aqui. É isso que chama a nossa atenção, é isso que é a ponta mais fácil de ser recuperada e pela qual a gente chega na real extensão dos danos ao patrimônio público, né? E aí a gente inclui os milhões que foram para corrupção, que foram para bolsos privados, como o do Lulinha, que foram para partidos, como o PT, e o que foi feito, embora dentro da lei, uma isenção fiscal bilionária, que custou igualmente ao Brasil. Uma população que hoje em dia enfrenta uma crise, enfrenta uma falência dos serviços essenciais do Estado. Sabemos todos que essas empresas lucraram e lucraram muito com isso. Os anos PT foram marcados por esse conluio entre um governo, empresas estatais e empresas privadas próximas ao poder. Esse escândalo aqui investigado pelas Zelotes é mais um caso disso. Mas foi a economia inteira, né? Era o país inteiro nos tentáculos desse povo.